Nosso. Se você está enfermo, angustiado, triste, abatido ou mesmo em desespero, não lute sozinho. Estamos aqui para te ajudar. Ligue para nós. Disque Oração 639-9293-9373. Há alguém pronto para orar por você. Igreja Vida, uma família para pertencer. Queremos estar ao seu lado na sua necessidade. Se você precisa de uma cesta básica, entre em contato com o Ministério Diaconal através do WhatsApp 63999999155. Lhe socorrer em sua necessidade não é favor, é dever cristão. Igreja Vida, uma família para pertencer. Que a bendita paz do Senhor Jesus Cristo repouse sobre sua vida, trazendo paz, alegria e tranquilidade ao seu coração. Muito boa noite, na graça e na paz do Senhor Jesus. Estou muito grato a Deus por mais uma segunda-feira e pela oportunidade de trazer a você mais uma sala de bate-papo. Meus convidados já estão aqui. Hoje nós conversaremos com o pastor Célio e a pastora Paixão, um testemunho simplesmente apaixonante. E eu quero, antes de iniciar e fazer a oração de abertura, já dar a eles a oportunidade de conversar com você e lhe cumprimentar. Aproveita, você que está no Facebook, faça um acordo comigo. Compartilha só com todo mundo. Pega o link aí, compartilha no seu perfil. Pega o link e compartilha nas suas redes de relacionamento. Você que está no YouTube, faça a mesma coisa também. Chame a família, chame os amigos, porque o testemunho de hoje é muito, muito edificante. Ok? Então, vamos lá. Eu quero que você cumprimente, eu quero que você curta, eu quero que você comente, eu quero que você faça perguntas e eu quero convidar para bater esse papo conosco, pastor Célio e pastora Paixão. Graça e paz, meu pastor. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado por estar na nossa sala de bate-papo. Graça e paz, apóstolo. Graça e paz a vocês que nos assistem. Nós que agradecemos pela oportunidade de estar aqui com o senhor nesse bate-papo e levando aí às pessoas esse grande testemunho, né? Um testemunho, como o senhor já disse, de muito amor, tanto de Deus quanto da minha esposa. Então, assim, é um testemunho extraordinário. Nós estamos muito felizes de estar aqui nesse bate-papo com o senhor. Pastora Paixão, graça e paz, e dê o ar da graça para os nossos convidados, e é uma alegria imensa tê-la na nossa sala de bate-papo. Graça e paz a todos. É um prazer muito grande estar aqui para testemunhar do que Deus fez em nossas vidas. E eu acredito que com o nosso testemunho irá alcançar muitas vidas, pois muitas pessoas estão passando pelo mesmo drama que meu esposo passou. E é uma situação que não é fácil, nem para quem está passando, nem para quem está perto, vendo as coisas acontecer e muitas vezes não poder fazer nada. Mas a misericórdia de Deus nos alcançou. E vamos sim testemunhar, já temos testemunhado em muitos lugares onde a gente tem passado.
E eu creio que Deus tem um propósito em tudo isso. Eu tenho absoluta certeza disso. Quero dar o meu abraço a Tatiele, que está assistindo, evidência de coração. Eu não sei, perdão aí se o pastor da Tatiele também está nos assistindo. Eu sei que ela estando aí no Pará, ela congrega com vocês, mas em Araguaína não tem jeito, ela é evidência. Obrigado, minha linda, obrigado, irmã Madalena. Nossa querida secretária Cláudia Fernanda conosco, irmã Nice da Silva, pastor Madison Cabral, pastor da Assembleia de Deus, muito obrigado, pastor, pela presença. Irmã Raimunda Guimarães, que sempre está nos dando a alegria da presença. Pastor Jadson, saudade de você, meu lindo, muita saudade mesmo. Que bom poder manter esse contato com você, mesmo que virtualmente. Um abraço à Nicinha, que sempre está conosco, muito obrigado, Nice. A Nara Rúbia, minha terapeuta, estava fazendo terapia de biomagnetismo comigo agora há pouco, saí de lá e corri para cá. Obrigado, Nara, Deus te abençoe. A irmã Luciana Pereira, pastora Lloyd lá de Palmas, muito obrigado, pastora Lloyd, por estar conosco. Irmão Vasterli, que hoje à tarde disse que estaria com a gente e está aqui cumprindo o prometido, né? Está participando conosco da nossa transmissão, da nossa sala de bate-papo. Deixe-me ir para outra plataforma aqui, você que está no YouTube. Obrigado, Gislaine, Deus te abençoe, minha linda. Que bom ter você participando conosco da nossa transmissão. E você pode mandar a sua pergunta, o seu comentário. Estamos transmitindo tanto pelo YouTube, através do canal da Rede Influência, como também pelo Facebook, no perfil, na fanpage da Igreja Vida Araguaína. Você pode participar conosco e você pode mandar a sua pergunta, você pode mandar o seu pedido de oração, porque no final nossos pastores estarão orando por você, declarando a bênção do Senhor sobre sua vida. E falando em oração, vamos começar então orando ao Senhor, e eu quero pedir à pastora Paixão que ore, pedindo a bênção do Senhor a essa programação, a esse bate-papo dessa noite, que muitas vidas sejam edificadas no nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, oramos a Ti nesta noite, pedindo a Tua graça sobre nossas vidas, e que esse testemunho, qual iremos compartilhar agora com muitas pessoas que estão nos ouvindo, que venha alcançar os corações e que venha trazer, Senhor, esperança, que venha trazer o bálsamo aos corações que estão passando por problemas e por dificuldades, porque sabemos o que o Teu amor nos alcança, Senhor, independente daquilo que temos ou que somos. Por isso te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha trazer a alegria a cada um nesta noite, pelo que o Senhor fez conosco e pelo que o Senhor continua fazendo em nossas vidas. Amém. Amém, amém, amém. Eu quero aqui já agradecer ao Ministério Diaconal, que sempre nas nossas transmissões, seja na segunda-feira na sala de bate-papo ou na quinta-feira no estudo Sermão do Monte, estão sempre marcando presença, e mais uma vez nós estamos aqui presenteados pela presença do irmão Luciano. E eu quero agradecer também nossa equipe de mídia, que tem sido a voz e a imagem da igreja nesses tempos de pandemia, nos permitindo fazer uma transmissão de altíssima qualidade. Muito obrigado, equipe, ao Marcos Dani, ao Diogo e a toda a equipe que nos dão suporte para que esse trabalho seja realizado. Deus abençoe no precioso nome de Jesus. E vamos deixar de muita embromação e vamos começar logo a bater papo. Pastor Célio, existem pessoas que entram em adversidade, em dificuldades, em problemas, e eles começam através de um acidente, de uma situação fatídica que acontece, mas o seu caso foi diferente. Você não sofreu um acidente, você não sofreu um problema de ordem física, uma coisa que lhe levasse ao hospital para um socorro imediato. Foi uma descoberta. E eu acredito que essa situação ela termina sendo até mais desgastante, porque você aparentemente estava desfrutando de um vigor físico, trabalhando, cheio de sonhos na nova empresa que você estava recém-contratado. Como foi a descoberta da enfermidade? Bom, apóstolo, eu sempre fui uma pessoa muito saudável, né?
Então, assim, sempre pratiquei muito esporte. Então, por muitos anos, e por achar que eu era um super-homem, por não sentir nada, não ter nenhum sintoma, você acha que é um super-homem e está muito bem. Então, eu passei muitos anos sem fazer consulta, nada, check-up, de nada, eu fazia nada. Então, e levei muitos anos assim, e tudo bem. Só que quando eu comecei a sentir alguma coisa, é que eu fui correr atrás, né? Apareceu, estava, inclusive assim, é algo que Deus fez na minha vida, como o senhor acabou de citar. Eu estava numa empresa que eu tinha aberto há uns 2 anos, antes do problema. Então, e assim, Deus, aqui é algo que Deus fez na minha vida, assim, extraordinária. Eu estava na minha empresa pequena, uma empresa pequena, porém estava atuando, e Deus me tirou da minha empresa e levou para uma empresa multinacional. 3 meses depois eu descobri, e o problema já estava super avançado. Então, assim, Deus me tirou, me colocou lá, para mim pegar um plano de saúde, um dos melhores planos de saúde do Brasil, que é a Unimed Rio. E, meu Deus do céu, quando eu olho para a situação, apóstolo, eu fico pensando, meu Deus, Deus fez isso por mim. Porque se eu fico na minha empresa, eu estaria talvez numa fila do SUS, pelejando, correndo atrás, né? Assim, já é um milagre de Deus. Eu já conto com isso como um milagre, porque eu não esperava, foi muito assim, de repente. A pessoa me contratou, e logo quando eu comecei a trabalhar na empresa, eu comecei a sentir alguns sintomas, e pensei, não sabia o que podia ser, né? E aí fomos atrás, e a minha esposa, quando eu medi a pressão, estava altíssima a minha pressão, e ela falou, vai num cardiologista, porque pode ser o coração. A gente já imaginou isso, e fomos, fizemos todo o processo, todos os exames, e eu entreguei o exame para o doutor, o cardiologista, e quando ele olha no exame, ele falou, olha, seu problema não é coração, o problema é renal, você procura um especialista. Mas eu achei que era uma coisa simples, ele não quis me falar nada. Então, quando eu cheguei no especialista, quando eu entrei na sala dele, no consultório, ele me olhou, e eu entreguei o exame para ele. E quando ele pegou o exame, ele falou, na hora que você entrou, eu já percebi, você é um crônico renal, em estado terminal, você tem que urgentemente fazer hemodiálise. Quer dizer, isso para mim foi o fim, isso para mim foi assim, algo caiu sobre a minha cabeça, e eu fiquei sem chão. Meu Deus, eu não quis acreditar naquilo. Levei minha esposa depois lá, ele falou de novo, olha, seu esposo qualquer hora pode inchar as mãos, pode fazer isso, e me amedrontou, e eu fiquei, foi assim, nervoso na hora. Eu falei, não, esse cara está errado, não está certo, eu tenho solução. Ainda tentei tomar alguns remédios, mas aí as coisas só foi piorando, sentindo as pernas doendo, o corpo. Na empresa eu sentia ruim, fui contratado para ser um consultor de venda de caminhões, e muitas vezes eu saía para o banheiro, eu ia sempre para o banheiro e ficava lá uns 10 minutos, suportando aquela situação, voltava de novo, não queria demonstrar para o gerente, e trabalhando ruim. Chegava em casa, eu não estou sentindo bem, não tá certo, as coisas não tá certo. Mas tentei, ainda fiquei tentando. E chegou uma situação um dia que não deu. A gente foi para um feriado numa fazenda, meu coração começou a disparar, eu comecei a ter uma arritmia no coração, assim, muito forte. 3 vezes que eu pensei, é agora que eu vou à viagem. E a gente veio de lá para cá, já largamos tudo lá, viemos para cá, chegamos aqui, na segunda-feira já fiz uma outra bateria, fui em outro médico, já não quis mais naquele lá, vou em outro para ver. Quando ele olhou assim, ele olhou para mim e falou, olha, você tem plano de saúde? Eu falei, tenho. Já tinha, porque eu estava na empresa. Ele falou, se eu fosse você, não deixaria para amanhã, vai hoje mesmo para Palmas, que aqui não tem Araguaína quem atenda, não tem nenhuma clínica conveniada à Unimed, vai para Palmas hoje mesmo, não deixe para amanhã, porque qualquer hora você pode morrer, você pode dar um ataque cardíaco e morrer. E assim eu fiz, falei, amor, tem que conversar com o gerente, falei, olha, eu tenho que ir lá em Palmas, eu estou sentindo algumas coisas aqui, eu tenho que, eu não revelei que eram os rins para ele,
mas eu já sabia que tinha um início, eu preciso ir lá. E quando eu cheguei lá, e eu preocupado demais com a situação, eu pensei, o plano de saúde não vai cobrir, meu Deus. E eu fui para a clínica, uma clínica particular, era a única que atendia para a Unimed. Cheguei lá, eles falaram, você tem que pegar autorização. Corri para a Unimed, e eu já tinha que fazer urgentemente essa hemodiálise. E aí, quando eu cheguei na clínica, né, fui de novo em outra médica, né, lá, levei os exames para ela, e aí mostrei para ela, ela falou, de fato, você é um deficiente crônico renal em estado terminal, você tem que fazer urgente. Eu ainda tinha uma esperança, assim, chegar lá, desse outro resultado, e ela desse um jeito, e assim, a hemodiálise para mim era o fim. Aquilo não entrava na minha cabeça para fazer hemodiálise. E aí eu saí da sala dela e fui para o banheiro, e eu comecei a chorar, liguei para a Paixão, para minha esposa, e eu comecei a chorar, mas eu chorei muito. E aquela hora, a ficha caiu naquela hora, apóstolo. Eu pensei, acabou, a minha vida acabou aqui. Meus sonhos acabaram, eu não tenho mais sonhos, eu estou tão novo e a minha vida vai se acabar. Porque eu já tive uma tia que faleceu fazendo hemodiálise. Então eu já tinha um histórico da família, e a gente viu o sofrimento, e eu falei, meu Deus, eu não quero aquilo para mim. Eu não quero isso para mim, Jesus, como é que eu vou fazer? E eu fiquei assim muito aflito, uma situação muito difícil na clínica. E aquela hora, quando eu liguei para minha esposa, ela começou a conversar comigo, e eu comecei a acalmar, né? E foi acalmando, e veio um alívio, apóstolo, dentro do meu coração tão grande, que eu senti força, parece que era uma força, com certeza, que eu sei que é de Deus, aquela força assim que me deu naquela hora, falou, você vai vencer, pode ficar tranquilo, eu estou com você, aquela algo de dentro de mim assim, falando bem forte. E aí eu me tranquilizei. E a partir daquele tempo, eu comecei então a fazer as hemodiálises. Tá, deixa eu convidar a pastora Paixão para falar aqui, senão você conta o testemunho todo e ela fica calada assistindo. Pastora, para você que trabalha na saúde, que trabalha no ramo, vê o diagnóstico do esposo, sabendo que tudo isso representa, como é que foi para a esposa receber esse impacto, se fazer de forte e ainda consolar o marido? Eu confesso que não foi fácil, apóstolo. Mas eu tenho um Deus, nós temos um Deus, né? Que naquele momento que o Célio me disse que os sonhos dele acabou, amor, acabou tudo. Para mim acabou. Acabou meu sonho, meus projetos. Agora eu vou ter que fazer hemodiálise o resto da vida. E aí naquela hora eu tive que me fazer de forte, eu já estava quase que em lágrimas, ouvindo ele chorar, e eu falei, não posso desabar agora, né? Então, naquele momento eu falei para ele, meu bem, Deus ainda não disse nada. Deus ainda não disse que ia até o fim. Então, a resposta dele é o que vale, e seus sonhos não acabaram. E dei aquela palavra de ânimo, e quando ele desligou, eu fui chorar e orar. E naquele momento eu pedi para o Senhor, eu sei que tu tens um propósito em tudo, eu só quero que o Senhor nos faça entender, né, o porquê que está acontecendo, o que o Senhor está nos ensinando, mas eu tenho certeza que o Senhor vai nos dar a vitória e vai nos tirar desse deserto. Eu concordo com você, e isso é uma questão muito interessante, e eu falo a você que nos assiste, que está conosco aqui na sala de bate-papo, existem guerras que a gente entra porque a gente entra. Existem guerras que a gente entra na tentativa de fazer o que Deus fez com o rei Ezequias. Eu vou brigar, vai que Deus acrescenta 15 anos aqui. Um exemplo recente, eu briguei bravamente pela restauração da pastora Leide, mas no meu coração eu sentia que Deus ia levá-la. No meu coração eu sentia, eu estava fazendo a campanha por ela, campanha financeira, levantando recursos, mas no meu coração eu sabia que eu não haveria mais. No fundo do meu coração eu sabia. Então é uma guerra que a gente entra porque a gente tem fé, mas a gente teme.
Quando na reunião que o pastor Célio pediu oração e nós estávamos na reunião de liderança, e eu disse com convicção, ali eu sabia com convicção, eu disse: pastor Célio, Deus está te colocando nessa prova, mas não será para a morte. O nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Ali não foi uma palavra de estímulo, ali foi uma convicção do coração. Eu sabia que Deus faria o milagre. Pastor Célio, começou a jornada da hemodiálise, uma guerra constante. Para quem nunca tinha feito, já estava no estado terminal, entra novamente a providência de Deus. Conta aí as experiências desse trecho. Então, apóstolo, eu comecei a fazer as hemodiálises, né? Para mim era tudo novo e tudo estranho. E então era 3 vezes por semana, né? Eu fazia hemodiálise. E eu estava na casa dos meus meninos lá em Palmas, no apartamento. Era uma escada. E eu contava todos os dias que eu ia para a hemodiálise, eu contava descendo e subindo cada escada. Eram 54 escadas. Degraus. Mas eu fiz algo muito profético ali. Deus me deu força, por mais que fisicamente eu ficava muito fraco. Quando eu saía da clínica e ia para o apartamento para subir aqueles 54 degraus, eu chegava lá em cima muito fraco, muito ruim. Mas, assim, declarando toda vez, eu passei 6 meses em Palmas, mas os 6 meses que eu passei lá, toda vez que eu subia e descia do prédio, eu declarava uma palavra dizendo assim: eu estou curado em nome de Jesus. Eu estou curado em nome de Jesus. Cada degrau que eu pisava, eu fiz isso durante 6 meses. Então, assim, não foi fácil, foi muito difícil. Emagreci, me deu muita fraqueza, mas vencemos essa primeira etapa, que foi da hemodiálise, né? Aleluia! Que coisa, que testemunho de fé, de fidelidade. Imagina você declarar durante 6 meses, subindo e descendo degraus, dizendo: eu estou curado, e tendo que descer no próximo dia marcado para fazer hemodiálise, e depois novamente, mas mantendo a confissão da esperança. Eu quero aqui registrar a presença do Antônio Maranhão. Muito obrigado, querido, pela sua presença conosco, a Ana Cleide, a Aniele Gonçalves, a Luziânia da Silva, Terezinha Dias, a Alexandra Silva, a irmã Graça Silva dizendo: Deus é fiel. Lucas Lima, meu querido Lucas Lima, lá de Carmolândia, nos assistindo também, muito obrigado. A Cleia Carvalho dizendo: Deus é maravilhoso. Irmã Raimunda Guimarães, como sempre, aqui vibrando, dizendo: eita Deus de milagres, Ele é o Deus do impossível. Pastora Lloyd, parece que eu estou vendo gritar, dizendo aleluia. E você pode deixar também o seu comentário e continuar compartilhando, porque nós estamos ainda no começo desse bate-papo. Tem muita coisa linda para acontecer, tem muita coisa linda para você ouvir, acrescentar a sua fé. Sabe de alguém que está enfrentando crise na fé? Que está enfrentando uma tribulação? Que está achando que não tem saída? Que está pensando em desanimar e desistir? Liga rápido, vai lá, convida para ouvir o testemunho desse casal, que tem muita coisa linda ainda para compartilhar conosco. Bom, e aí no processo da hemodiálise, você ficou sabendo que havia a alternativa da diálise. E como é que foi esse processo para a transição da hemodiálise para a diálise? Sim, desde o princípio eles já tinham me falado que tinha essa outra opção. Só que tinha que fazer todo um processo antes. Então eu fui fazendo a hemodiálise, mas na expectativa de transferir para a diálise. Eu queria aquilo lá, eu falei que porque eu não queria colocar aquela fístula no braço, porque eu via tantas pessoas lá junto comigo, inchada, aquelas veias tudo estourada. Eu falei, eu não quero. E aí foi colocando em mim aqui os catéter, aqui na perna. Eu peguei 5 infecções, todas que foi implantada no meu corpo.
deu infecção, meu tio saiu correndo urgente para o hospital, dava febre, deu rolar, deu colocar meio mundo de cobertor e nada a resolver, e tem que o SAMU vinha, me pegava correndo, me levava para me internar, eu ficava internado 5 dias, tratando daquela infecção. Então foram 5 que eu peguei, né, em Palmas. Então assim, foi muito difícil. Só voltando um pouquinho, no período da hemodiálise, quando eu subia, descia no processo, eu levei meu violão, e tinha dia que eu sempre conto isso aqui, que eu não conseguia cantar, apóstolo, de tanta fraqueza, mas eu conseguia tocar. Mas eu tocava, eu ficava ali o dia inteiro, os meus meninos trabalhando, eu ficava sozinho no apartamento. Mas eu tocava o dia inteiro e chorava o dia inteiro. Tinha dia que eu cantava, eu estava com força, eu conseguia cantar. Mas tinha dia que eu não conseguia cantar, eu só chorava. E mais tocando, né? E meu espírito estava adorando ao Senhor, né? Nessa dificuldade. Eu conseguia fazer isso, e isso me dava mais força de vencer. Então aí a gente passou a transição da hemodiálise para a diálise. Antes dessa transição, porque na transição da hemodiálise para a diálise, quando transicionou, você pôde vir para Araguaína e ficar ao lado da esposa. Perfeitamente. Pastora, como é que foi no tempo da hemodiálise, você trabalhando aqui, sem poder dar assistência ao esposo, fraco, sozinho, num apartamento, ter que subir 54 degraus a cada vez que ia para a diálise? Como é que ficava o coração da esposa em não poder estar lá ao lado do marido? Apóstolo, foi um tempo, até porque nós nunca tínhamos ficado tanto tempo longe, né? E como ele foi apenas para uma consulta e de repente já teve que ficar para passar a hemodiálise, eu falei, meu bem, não tem como, eu não tenho como abandonar meu emprego, eu sou coordenadora de farmácia, de hospital, de UPA, então muito corrido, não tem como eu largar tudo isso e ir para aí. Aí, como os 2 filhos já moram em Palmas, a minha outra filha foi para ficar com ele durante esse período, e eu ficava só aqui em Araguaína. Na sexta-feira eu saía do trabalho, já pegava a van e ia para Palmas. Uma coisa que eu não gostava de viajar de van daqui para Palmas. E eu falei, Senhor, me dá graça para me vencer também mais essa batalha. E aí eu tinha a estratégia, eu comecei pegar o tablet e ia lendo a Bíblia. Quando eu pensava que estava na viagem, eu já estava chegando em Palmas, né? Então, com isso, o Senhor me deu graça. E eu costumo falar que eu estava igual Jesus no barco. A tempestade estava transbordando e eu dormindo em paz. Dormia, chegava do trabalho, tomava meu banho, às vezes conversava ali com meu pai, com meus irmãos, e ia dormir sozinha em casa. Eu lembro que teve uma temporada, um dia, uma chuva muito forte, e eu, como o cansaço do dia, né, deitava e ia dormir. Quando amanheceu o dia, minha irmã disse que não tinha dormido à noite, pensando como que eu estava diante daquela chuva, aquela tempestade. E sim, Deus me dava uma paz, Deus me deu uma paz tão grande, uma tranquilidade, que eu só percebi da chuva quando eu pisei no tapete na área, que vi que estava molhado. Aí eu falei, pois Deus é tão maravilhoso que eu, em paz, eu me deito e logo pego no sono. E assim a gente passou esses 6 meses, toda sexta-feira eu ia para Palmas, voltava no domingo à noite, segunda-feira já estava no trabalho. E uma coisa assim que Deus me deu muita graça, que até mesmo no meu trabalho eu não transparecia o que eu estava passando. Às vezes as pessoas ficaram sabendo que eu tinha passado por todo esse processo, já quando eu fui fazer a cirurgia. Bom, segura isso aí, porque isso é coisa ainda que vai demorar a chegar lá. Vamos aproveitar o máximo desse tempo. Eu quero dar um abraço ao pastor Davi Souza, lá de Tailândia. Obrigado, meu lindo, que coisa boa ter você participando conosco da nossa sala de bate-papo. Também um abraço ao Eliezer, que diz, pastor Célio é um grande homem de Deus. Ao Lourival Silva, muito obrigado, querido, está sempre aí conosco na nossa sala de bate-papo. E a Aline Gouveia, que acaba de entrar, eu quero agradecer pela oportunidade de ter vocês participando comigo da sala de bate-papo, tá certo? Pastor Célio, e aí, como é que foi a transformação da hemodiálise para a diálise? Explique para quem nos assiste e não sabe a distinção, que diferença é fazer diálise para hemodiálise? Sim, aí foi a transição.
teve um treinamento, né? A minha esposa foi para lá, ficou uns 5 dias treinando com as enfermeiras da clínica. As minhas 2 filhas foram e fizeram esse treinamento, porque é todo um preparo para você de higienização, toda uma burocracia para você fazer a diálise. A hemodiálise, a gente sabe que ela é feita, um tratamento no sangue. Ele filtra o sangue, passa pela máquina, filtra o sangue e volta de novo para o seu corpo. Então ela é mais agressiva, ela te dá fraqueza. Às vezes tem pessoas que desmaiam, eu quase desmaiei uma vez. Então a pressão baixa. Então há vários fatores que influenciam ali na hemodiálise. A diálise, ela é menos agressiva, porque ela é implantada um cateter no seu peritone, né? Então é feita ali com líquidos, são líquidos de glicose, né? Então é uma glicose que é colocada, eu infundia média de 10 litros toda noite. A hemodiálise é 3 vezes por semana, a diálise é todos os dias, a noite toda. Você conecta na máquina 8 da noite, 9 da noite e vai tirar só no outro dia, aí de manhã cedo, 6, 7 horas da manhã. Então você passa a noite todinha infundindo aquele líquido no seu abdômen, né, no peritone, para que ela faça aquele tratamento ali das toxinas do sangue. É como se fosse um imã. Ele pega todas as toxinas e ela joga para fora. Então eu tinha uma mangueira que ia até na pia, né, e a outra ligava na máquina. Então eu ficava com 2 mangueiras ligadas em mim, para fazer todo esse processo, era a noite toda. Então você não fica confortável, você não dorme direito, sempre acorda, a máquina tem um barulho terrível. Tivemos que acostumar, porque não é fácil acostumar com coisa ruim, mas nós acostumamos. O barulho, a princípio não dormia, depois a minha esposa acostumou e foi dormir. Durou quanto tempo? Esse tratamento foi 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses. Você começou uma prova 3 dias atrás, uma semana ou mês já está dizendo que não dá conta. Você entrou numa dificuldade um dia desse, está dizendo que o mundo vai se acabar e que você quer que Deus lhe leve. Agora você imagine um homem que passou 6 meses fazendo hemodiálise. 1 ano e 6 meses fazendo diálise. Sofrendo 5 infecções no tempo da hemodiálise. Indo às pressas para o hospital por causa de infecções. Tendo que subir escadas depois de uma hemodiálise, tendo todo o seu vigor físico sugado, subindo 54 degraus, dizendo: estou curado em nome de Jesus. Eu acho que isso, sem você ainda ouvir o restante do testemunho, já é suficiente para aumentar a sua fé e você mudar o seu discurso. Isso é um desafio para quem crê em Deus e tem certeza do agir de Deus na sua vida. Vamos começar a falar agora sobre o transplante. Como é que foi o processo de pesquisa, de testes, para chegar à conclusão de que você não teria apenas uma cirurgia, mas mais uma prova de amor? Compartilha com a gente como é que foi esse processo. Sim, apóstolo, nós começamos o processo do transplante. A princípio foi pegar os meus irmãos, 3 irmãos que hoje que têm idade e poderia doar os rins. Eles se dispuseram e fizeram todos os testes, né? De sangue primeiro. Só que nenhum dos 3 deu certo. É irmão, mas não foi compatível nem o sangue. O sangue era incompatível. O sangue era incompatível. E a primeira coisa, o sangue tem que ser compatível. E aí eu falei, meu Deus, eu estava na esperança deles. E assim, nunca imaginava que a minha esposa teria o sangue compatível com o meu. E aí eu falei, aí ligamos para o pessoal, falei, não, pode, pessoas que não são da família também, você pode. Aí minha esposa falou, mas vamos fazer comigo, de repente dá certo. Eu falei, amor, mas vai te sacrificar, não.
Vamos fazer, tem o Thales, né? Tem o meu filho que estava com 25 anos na época. Então vamos, nós partimos para o processo, vamos para Goiânia. Aí, apóstolo, foi batalha, porque foi mas foi correria demais, mas muitos exames, foram várias vezes em Goiânia, fazendo esses exames, voltava, ia de novo, fazia bateria e tal. Ok, deu certo o dela e do meu filho, todos os dois deu certo. Aí o médico sentou com a gente e falou: olha, da tua esposa foi compatível o sangue, e foi também, tem um teste lá que é muito burocrático, esse é o principal, também deu. O seu filho também deu. Só que nós médicos, nós temos um critério que nós usamos. O filho de 25 anos, ele provavelmente pode acontecer e não pode, mas a gente evita de tirar dele, porque na idade, quando ele estiver na sua idade, ele pode também ter o mesmo problema. Então vamos fazer com a sua esposa. Aí eu falei: amor, você topa? Eu falei: não, vamos, eu estou aqui para isso. Aí vamos tocar o processo para frente e vamos fazer. E, enfim, fizemos todo o processo em Goiânia, só que não deu certo, apóstolo. Falei: Deus, porque o que acontece? Deus, quando ele faz muito bem feito, né? Ele faz muito bem feito o processo. Então, veja bem, não deu nada certo lá em Goiânia. Então, a Unimed não autorizava, já queria fazer pelo SUS, porque pelo SUS teria que abrir as costas da minha esposa, e era muito complicada a cirurgia, e colocar dificuldade. Eu falei: Senhor, mas não vai sair, será? E tinha um primo nosso lá, que é nefrologista, que ele estava também no caso. Aí ele falou: Célio, vamos na Goiânia de mão, vou te dar uma dica aqui de um médico lá em Brasília. Me deu o telefone, liguei para ele, falou: vem aqui vocês. Nós corremos para lá, fizemos todo de novo bateria lá. Teve que fazer tudo novamente? Tudo de novo, tudo. Fizemos lá e tal, e aí ok, deu certo. Vamos fazer aqui. E aí aqui é o seguinte, a Unimed cobre tudo, hospital particular, é um hospital Brasília, um dos maiores hospitais, é o maior hospital da América Latina, ou seja, é o único hospital da América Latina que faz esse transplante por robótica de rins. É o único que faz. Ele falou: olha, nós somos especialistas, estamos nas grandes revistas. Ele me mostrou tudo. Eu falei: meu Deus, mas Deus me trouxe para cá para me dar uma qualidade dessa. Jesus, tu é lindo demais, tu é maravilhoso. Ele quer fazer as coisas muito bem feitas. Então a gente foi fazer todo o processo, e a gente já encaminhou tudo, deu tudo certo. Aí a gente já preparou para a cirurgia. Então, apóstolo, eu vejo assim, o agir de Deus. No momento a gente pensa que é ruim. Quando eu pensei que não deu certo em Goiânia, meu Deus, agora acabou, não tem como mais fazer o transplante. Então a gente fica aquela angústia. Mas Deus tem algo muito melhor, muito mais, né, assim, tremendo para nós, para nossas vidas, e a gente às vezes não cai a ficha. E depois que eu fui entender que Deus queria de fato era me dar uma cirurgia perfeita, como que se nunca tivesse nem acontecido uma cirurgia. Às vezes a gente fica questionando por que Deus permite a gente passar por provações. Depois eu quero fazer até essa pergunta. Porém, você percebe que em tudo, mesmo no meio da provação, há o agir de Deus. Mesmo em meio à provação, há a manifestação do milagre de Deus, da intervenção de Deus, cuidando do passo a passo, dando o melhor para os seus filhos. Pastora Paixão, como é que foi decidir: eu vou doar um órgão meu para salvar a vida do meu esposo? Como é que foi essa decisão? Sou compatível e eu decido agora se eu vou doar ou não. Primeiro, a nossa percepção era que um dos irmãos dele seria compatível. Na minha mente, eu conhecendo, né, um pouco da saúde, eu achava uma probabilidade muito pequena. Mas eu sempre orava ao Senhor e pedia para que Deus nos conduzisse ao lugar que Ele realmente queria que nós fôssemos. E um dia, eu
minha filha, ela acordou e disse que teve um sonho que o pai dela tinha morrido. E ela entrou no quarto e falou assim: mãe, eu tive um sonho tão ruim com meu pai. E ela começou a chorar e deitou lá na cama com a gente e abraçou ele. E naquele dia eu falei: Senhor, se for necessário que eu doe um dos meus rins, por amor a ele e aos meus filhos, eu vou fazer isso. E quando eu fui fazer, o médico olhou para mim e falou assim: olha, para fazer uma doação em vida, a pessoa tem que ter saúde de astronauta. Mas a gente vai fazer teus exames, você aparenta ser uma pessoa saudável, não tem nenhum vício, a sua idade é compatível com a dele também, vamos fazer os testes. Então, quando a gente fez todos os testes que ele fez, engraçado que ele ficou olhando assim e falou assim: você vai doar mesmo? Você está disposta? Você tem que ir no Ministério Público fazer isso em juízo também, tem que fazer uma doação por escrito, né? E eu falei: não, o que precisar fazer, eu vou fazer, né? E a partir daquele momento a gente já começou a agradecer a Deus, porque a gente viu que já era o milagre de Deus acontecendo em nossas vidas, né? Eu ser compatível, todos os exames que eu fiz, todos os exames, foram quase 200 tipos de exame diferente, tudo deu tudo dentro da normalidade. E ele falou assim: não, está tudo perfeito, você está pronta para fazer. Aleluia. Pastor Davi está dizendo: esse filho da irmã Maria, aliás, foi o Lorival, disse: o filho da irmã Maria é um excelente especialista. A irmã Lucivânia Florencio está dizendo: Deus é maravilhoso. Wesley também está aqui conosco. Pastora Divânia, muito obrigado. A Aline está aqui conosco, muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês. Faz o seu comentário aí, dá a sua curtida, o coraçãozinho. Vamos combinar algo? Esse testemunho está lindo, não está? Eu quero uma chuvinha de coração aí no Facebook e eu quero muitos comentários aí no YouTube. Vamos lá, cadê a chuvinha de coração? Se você está sendo edificado com esse testemunho, se essa palavra está edificando você, por favor, faça isso. Cláudio está dizendo: uau, que testemunho forte, valeu, que chuva linda de coração, que coisa maravilhosa. Isso é muito bom, a gente saber o quanto Deus é fiel e tem manifesta os seus propósitos para conosco. O Gabriel dizendo: paixão, com essa voz suave, foi mais forte que rocha, Deus abençoe. A Larissa está dizendo: eu amo. Ah, Larissa, você, eu sei que ama, mas é suspeita, né? Claro, mas o seu amor é muito lindo, é o amor de família, né, gente? Que testemunho forte, que coisa linda o que Deus tem edificado os nossos corações. Então, porém, não era apenas, conseguimos o hospital, conseguimos o transplante, o melhor da América Latina, uma cirurgia robótica, mas tinha toda uma questão da logística para vocês estarem lá. E aí, foi muito fácil, muito tranquilo, chegou lá, tudo se resolveu, ou teve intervenção de Deus também? Com certeza, apóstolo, a intervenção de Deus, ela foi tudo na minha vida, em todo o processo. Mas falando sobre essa logística, a minha esposa, ela tem um tio que mora em Brasília. A gente foi para lá, só que quando a gente foi ver a realidade, não tinha como a gente ficar lá. Toda a logística da casa, a gente, feito a cirurgia, operado, não tinha como ir para lá, porque era um sobrado, e então era muito complicado, a escada para subir. Então a gente pensou: e agora, meu Deus do céu? Não estávamos preparados financeiramente para pagar um flatzinho lá, que seja em conta. E a gente foi até atrás, a família ia ajudar para a gente pagar esse flat lá. E fomos atrás, corremos, e estava assim, já chegando o dia da cirurgia. Eu falei: meu Deus, como que nós vamos fazer? Temos que arrumar um lugar para a gente ficar. Eu preocupada, não estava preocupada era comigo, mas era com ela. Eu só pensava nela, como é que ela vai fazer, né? Então, assim, minha preocupação é muito grande. Eu falei: meu Deus. E de repente a gente estava no centro de Brasília procurando ali alguma coisa para alugar, um trem mais em conta. E a gente cansou, e teve um momento que nós paramos em frente a um prédio e sentamos lá e ficamos: meu Deus, o que vamos fazer? De repente, o meu telefone, ele toca.
E eu atendi o telefone, olhei o telefone, não conheço esse número aqui, é de Brasília, não sei quem é. E atendi o telefone. E a pessoa disse: olha, eu sou o esposo da Elizabeth, você não me conhece, e eu quero te pegar aí, vocês estão aonde, e tal e tal. Eu falei: meu Deus do céu, mas como assim? Não, a Elizabeth pediu para mim falar com você, e para você ficar onde você está, que eu vou te pegar aí, para a gente sair, beleza. Eu falei: não, estou aqui em tal lugar, então fala o seguinte, você vem e passa aqui. Me deu, eu estou no carro tal, placa tal, sou um velhinho de cabeça branca. E aí eu falei: tudo bem, então pode vir. E ele veio, com maior, bondade. E aí quando eu falo esse testemunho, eu conto da Elizabeth. A Elizabeth, eu tinha uns 8 anos de idade, foi a última vez que eu vi ela, há 40 anos atrás. Terminou contando a idade. Não, mas não parece ter 48 não, né, apóstolo? Então, e aí a minha mãe era muito acolhedora. As pessoas aqui em Araguaína, que chegavam na rodoviária, ela levava tudo lá para casa. As pessoas, as parideiras, que ia parir, que ia gestante, já ia ganhar neném, ela levava para lá e ficava 15 dias, depois mandava embora. Essa mulher, a mamãe sempre, ela foi muito assim, como ela era muito acolhedora, essa mulher, ela veio para cá e ficou lá em casa, e depois ela mudou para cá, só que ela teve que voltar de novo e pediu para a mamãe ficar com a filha dela, que é a Elizabeth. A mamãe ficou com ela lá alguns meses e cuidou dela e do filho dele, dela e do filho dela, E aí cuidou direitinho. O rapaz ficou 1 ano e tanto, a moça ficou lá uns 6, 8 meses e foi embora. Eu nunca mais vi na vida essa mulher, não sabia nem se ela existia mais. E aí acontece nesse mesmo dia, eu precisando de algo assim, e Deus envia o marido dela, me pega e já começa a andar comigo em Brasília. A gente estava buscando a questão da procuração dela, autorização, e num lugar e em outro, e no Hospital Brasília, e ele com a gente, e ele não se preocupar com nada não. E eu aqui, caçando no meu celular, caçando um lugar, eu falava: eu estou procurando um FED. Ele falou assim: desliga esse celular aí, não precisa se preocupar com o lugar, vocês vão lá para casa. Eu falei: como assim? Não, moço, está tudo pronto, a casa, o quarto de vocês, com a cama de casal, tem uma cama de solteiro, quem quiser ficar mais, tem guarda-roupa, é uma suíte, vocês não precisam se preocupar com nada, vocês vão ter todo o trato. E aí a minha esposa brincou com ele e falou assim: irmão Luiz, nós não vamos ficar, não é 3 dias não, é uns 30 dias vamos ficar. Aí ele falou assim: pode ser 30 anos, não importa, vocês vão ficar lá em casa o tempo que vocês quiserem e que precisar, vocês vão ter de tudo lá. E aí nessa hora eu me emocionei e fiquei: meu Deus, como que Deus faz as coisas. E aí já fomos lá, pegamos as nossas malas na casa do tio, e ele ficou assim sem graça. Eu falei: não, tio, é porque aqui não tem como ficar aqui, a gente tem que ir para lá tem toda a logística para nós ficarmos na casa do irmão Luiz. Não, beleza. Então nós fomos para lá, fomos muito bem tratados. Nossa, ela nos tratou assim como filho mesmo, como irmãos, deixou a casa por nossa conta. Você consegue imaginar isso? A cumplicidade dos céus. A mãe dele acolhe uma menina lá nos anos 70 e qualquer coisa, próximo aos anos 80. 85. Por aí. 80, nos anos 80. Lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o acharás. Olha a cumplicidade dos céus. Olha a colheita, o que a mãe dele semeou no filho daquela irmã, o filho dela agora colhe no momento de extrema necessidade. Os dois, eu vou usar uma expressão pesada, os dois perdidos em Brasília, sem saber aonde ficar, o que fazer, e Deus vai lá e dá motorista particular, carro de qualidade, casa para ficar, na melhor qualidade. O nome disso, gente, se chama milagre. O nome disso se chama
manifestação da graça de Deus. E eu aproveito para cumprimentar a Zaine Dalit, que está aqui dizendo eu amo demais, o Júlio César Faial, que está lá também assistindo conosco, a Júlia Negreiro dizendo esse é o Deus do impossível, o Isafran que está conosco, a pastora Lloyd está lá já para colocar em línguas aqui dizendo eita Deus de poder, a irmã Graça Silva dizendo nosso Deus é demais, Claudinha dizendo Deus, meu Deus lindo, eu estou aqui em prantos, Madalena dizendo que coisa linda, e a Graça Silva dizendo minha vozinha era muito acolhedora, a Raquel Monteiro dizendo Deus é fiel, eu amo esse Deus, a Tainara Monteiro diz eu só sei que amo, claro, foi o teu choro que moveu ainda o coração da mamãe que já estava decidido, né? Deus é lindo, bendito seja Deus. A Eunice está dizendo amor provado e aprovado, e a Graziele dizendo que testemunho, que coisa linda, e de fato eu estou muito edificado, gente. Toda terça-feira, cada testemunho aqui tem sido mais arrebatador que o outro. Vai comentando aí, minha gente linda, que tem coisa linda para a gente ouvir aqui. Segunda, né? Eu falei que dia? Terça? Não, gente, é segunda, tá? Não é terça não, é segunda mesmo. Minha equipe está me corrigindo aqui, tá bom? Bom, foram para lá. E aí, como é que foi, Paixão, esse momento? Entra no carro sem saber quem era. Vocês já sabiam da história? Sabiam quem era? Conta esse detalhe pra gente. Mulher bem detalhista. Apóstolo, foi muito engraçado. Ele já havia me falado, falou assim, amor, a Ana Lúcia, que é a irmã dele, disse que tem uma amiga dela, a Elizabeth, que mora aqui em Brasília. E é casado, o marido dela já é aposentado e ele é um oficial do Exército. Aí eu pensei comigo, meu Deus do céu, nós nunca vimos essa mulher. Eu falei, não, meu bem, nem toca nesse assunto, porque nós nunca vimos o marido dessa mulher. Um oficial aposentado, eu falei, já deve ser aqueles velhos assim, meio enjoado. Eu falei, não dá. E ficar mais de um mês, porque o Célio teria que ficar lá no hospital 3 meses lá em Brasília. Eu poderia vir embora com 30, mas ele teria que ficar 3 meses. E eu estava preocupada porque quando faz o transplante, é toda uma logística. Não pode ter animais, não pode ter plantas, muitas plantas. Então é tudo por causa da rejeição do órgão, né? Então isso é muito sério. E eu ficava preocupada. E quando ele me falou nisso, eu falei, não, fora de cogitação. Mas quando eu ia orar, eu lembro que por 3 vezes o Senhor falou comigo. E eu orando a esse respeito, ele falava assim, assim como Sara obedecia ao seu marido, chamando de Senhor, né? Importa que as mulheres de Deus assim o façam. E eu ficava pensando, meu Deus, por que eu estou sendo desobediente ao meu marido, né? Depois de tudo que eu estou fazendo, o Senhor ainda vem falar para mim ser, né? Mas aí eu pude crer que era um milagre de Deus que estava para surgir na minha vida, da mesma forma na vida de Sara, né? Assim como o Isaac dela estava para nascer. E quando a gente encontrou com o irmão Luiz, eu achei ele muito engraçado. Ele até parecido um pouco com o Célio, a forma dele agir, ser todo extrovertido. E quando ele falou para nós, quando eu falei para ele, irmão Luiz, não é 3 dias, é 3 meses. Aí ele falou assim, irmã Paixão, pode ser 30 anos, vocês vão ficar na minha casa. E ali eu só comecei a agradecer a Deus, mas eu não conhecia ainda a mulher. E quando eu cheguei na casa dela, ela é uma pessoa muito reservada também, muito séria, mas nos acolheu muito bem. E ali Deus plantou um amor muito grande entre nós duas. E foi tão engraçado que quem ficou na casa dela de verdade fui eu, né? Eu fiquei os 30 dias, o Célio ficou 20 e poucos dias na UTI, lá em Brasília, no hospital. Então, eu que fiquei na casa dela os 30 dias. Quando eu estava perto de vir embora, ele chegou. E ficou pouco tempo também, e o médico já teve outra solução para ele. E nesse período, Deus nos levou ali com um propósito também, né? Eu pude ver a alegria nela, os filhos dela já todos são casados, todos fazem parte
de polícia federal, polícia civil, são todas pessoas bem colocadas, né, lá em Brasília, mas uma família muito unida, muito bonita. Só que ela tinha alguns problemas e quando eu cheguei na casa dela, eu entendi por que Deus tinha levado nós para lá. E ali Deus plantou um amor muito grande em nosso coração e era como se eu estivesse na minha casa. Me sentia tão bem que quando eu vim embora, foi nós duas chorando, né? E aí eu tive que voltar muito rápido e ela tinha uma consulta para fazer, não deu para a gente se despedir. Ela falou assim, não aceito, você tem que voltar aqui para se despedir de mim. Então foi assim algo de Deus. Deus plantou em nosso coração e cuidou de nós nos mínimos detalhes. Tudo que a gente ia fazer, eles não deixavam. A gente queria comprar alguma coisa para ajudar na despesa, eles não aceitavam. Não, vocês, aqui é a casa de vocês, a geladeira está aí, parecia a geladeira de menino, tudo que é bobeira, né? E foi assim algo que Deus cuidou de todos os detalhes da nossa vida. E como o Célio falou da mãe dele, a irmã Bebé, uma pessoa muito acolhedora, e ela tem um amor muito grande pela irmã Bebé, né? E quem não ama, né, aquela pessoa. Ah, meu Deus, que isso. E isso assim alegrava muito os nossos corações. E a gente crê que tudo isso também foi a oração da igreja por nós. Muitas igrejas orando por nós. Até na Bélgica tinha igreja que fazia campanha de oração por nós. Eu creio que tudo isso foi o cuidado de Deus. Amém. O nosso horário já está esgotando, estamos aqui estourando o nosso tempo, mas eu quero que você já comece a fazer os seus pedidos de oração. Coloca aí que jazinho o pastor Célio e a pastora Paixão vão orar por vocês. Bom, quem é a Paixão antes, quem era antes e quem é a Paixão depois dessa experiência? Quem era logo em seguida, quem era o Célio antes dessa experiência e quem é o Célio depois? Quero ouvir a Paixão, depois eu quero ouvir o pastor Célio. Bem, na minha concepção, eu nunca teria condições de fazer algo, né, tão sublime, né? Mas eu vejo, uma das coisas que muito me tocava era pensar no sacrifício que Jesus tinha feito, que Jesus fez por nós. Falei, gente, ele não me conhecia. E ele morreu, entregou a vida dele. Qual que é o sacrifício, né? Eu entregar um órgão meu para benefício do meu esposo, né? Então, eu vejo em tudo isso o amor de Deus. Eu gosto de falar sempre para ele, eu falei, meu bem, você não me deve nada. Não me deve nada em relação a isso. Porque o que eu fiz foi por amor. Então, quando a gente faz por amor, não tem preço. A única coisa que a gente tem que fazer e que eu faço todos os dias é agradecer a Deus. Porque era muito difícil ver o Célio, nós vamos fazer agora 28 anos de casado. E o Célio sempre foi uma pessoa muito vigorosa, muito ativa, muito vivo. E ver ele na situação que eu vi, a pessoa sobrevivendo por uma máquina, é muito doído ver aquilo, né? Então, Deus nos deu essa oportunidade. E assim, continuo uma pessoa saudável. Hoje estamos vivendo desafios que não só a nação, mas nós, é um desafio também muito grande, porque ele é imunossuprimido. Mas nem por isso, Deus tem cuidado de nós, né? Em todos os detalhes. A gente ficou um pouco preocupado. Eu trabalho diretamente com pessoas afetadas também com o vírus, mas nem por isso eu tenho receio e continuo amando a Deus cada dia mais, sabendo que Ele cuida de nós em tudo, em todos os detalhes. Amém. Pastor Célio, quem era o pastor Célio? Quem era o Célio antes dessa experiência e quem é o Célio depois? Vou deixar o título de fora. Eu quero do homem, do Célio. Bom, apóstolo, a gente avaliar a gente mesmo é meio complicado. Mas assim, tudo que aconteceu na minha vida, eu creio que foi por um propósito. Primeiro, por um propósito. E eu creio que eu amadureci muito nesse processo. Eu cresci muito nesse processo em ver em como você pode ver a vida, né? A nossa vida hoje. Então assim, hoje eu aprendi a ser muito mais generoso
Inclusive, é até engraçado, quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi tirar muita coisa do meu quarto, de uma despensa lá. Falei, nós vamos botar uma cama aqui, uma cama para nós, chegar alguém que precisando aqui, nós vamos botar aqui nesse quarto. Então, assim, que era uma coisa que eu não tinha tanta importância para isso. Falei, meu Deus, foi tão forte em mim essa questão, então tocou muito forte. Então, hoje eu tento ser mais calmo. O Célio anterior, ele era assim muito agoniado, minha esposa sabe muito bem disso. Eu acho que também, devido à pressão, a minha pressão, ela sempre foi alta, e foi justamente devido do problema da doença, foi o lesionar os rins devido à pressão. E como eu não monitorava, então as coisas corriam, então eu não sabia se era pressão, o que era. Então minha vida era muito esquentada, eu era um cara assim muito agoniado, né? Então hoje eu estou bem mais light, mais tranquilo, até hoje para falar, hoje eu já falo bem mais tranquilo. Então assim, muita coisa mudou, apóstolo, na minha vida, e principalmente assim na visão espiritual também. Deus fez uma obra assim extraordinária na minha vida. Eu tenho uma visão totalmente diferente hoje, e eu vejo hoje as pessoas com os olhos de Deus, na verdade. Aleluia, que testemunho lindo. Aleluia. Graziela está dizendo que testemunho lindo. A Ana Lúcia Lopes está dizendo glória a Deus, Deus é lindo. Família em peso aqui, né? Então, Márcio Galvão está nos assistindo. A Graça dizendo a minha vozinha era muito acolhedora. A irmã Madalena está já pedindo oração pelo seu sobrinho. E o irmão Vasterli dizendo que o Senhor continue abençoando a nossa saúde. E a Luciana Saraiva, a irmã Luciana, também nos dando o ar da graça na sua presença aqui na nossa sala de bate-papo. Gente, que bate-papo gostoso. Por mim eu ficava aqui a noite toda. Infelizmente a gente tem limite, a gente tem tempo e precisa encerrar. Eu quero agradecer a Deus por vocês, por terem atendido o nosso convite. Esse testemunho fica salvo, tanto no YouTube, no canal da Rede Influência, como na fanpage da Igreja Vida, e você pode compartilhar com todos aqueles que estão enfrentando guerras, lutas na sua vida pessoal, querendo desanimar da vida, querendo desanimar da fé. Você pode compartilhar com eles a fim de que eles sejam edificados. Aqui não para de vir chuva de coração. Chuvinha de coração toda hora, as pessoas comentando, testemunhando de tudo aquilo que tem recebido do Senhor. Irmã Ana Maria Martins dizendo, que testemunho maravilhoso. Eu também concordo, um testemunho muito lindo. Eu quero pedir a você, pastor Célio, que encerre essa tremenda sala dessa semana, esta sala de bate-papo, orando ao Senhor por todos aqueles que nos assistem, por todos aqueles que nos pedem oração, que estão enfrentando desafios, que o Senhor leve a eles perseverança, fé e graça, a fim de que vençam suas batalhas no nome do Senhor Jesus. E que você aproveite antes da oração e deixe a eles uma palavra, dê a eles uma palavra segundo aquilo que Deus colocou no seu coração. Amém. Eu sempre falo como o salmista Davi, o Senhor é o meu pastor e não me faltará. A gente olha esse versículo, né? Então eu vivi isso, me faltou a saúde, eu passei por muita dificuldade, mas o Senhor não me faltou. Ele sempre esteve comigo desde o princípio. De tudo, Ele sempre esteve comigo nessa luta. Mas estou aqui testemunhando de que venci em nome de Jesus. Então, se eu venci, você também pode vencer. Eu não sei qual é a sua luta hoje. Não sei qual é o seu problema. Se é saúde, se é no seu casamento, se é na sua área financeira, eu não sei, você sabe qual é o seu problema. Eu quero dizer que talvez falte muita coisa hoje para você, talvez está lhe faltando a saúde, está lhe faltando muitas coisas, mas eu quero dizer que o Senhor não vai te faltar, em nenhum minuto da sua vida o Senhor não vai te faltar, Ele vai estar com você, só precisa você crer, você obedecer,
crer na palavra e extrair de dentro de você uma fé inabalável. É isso que eu quero deixar para você. Confia no Senhor, confia nele, pois ele fará tudo por você. Essa confiança, em meio às minhas dificuldades, eu estava ali na fraqueza, mas eu não deixava de tocar meu violão e cantar ao Senhor, e dizendo: Senhor, tu vai me fortalecer, declarando, profetizando a minha cura todos os dias. E eu alcancei, estou aqui em nome de Jesus, saudável, graças ao meu bom Deus. E eu quero desejar a você também, que você também vença todos os seus obstáculos, todos os seus problemas, que Deus possa sempre estar com você, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar então, né? Vamos unir a nossa fé em oração, e eu quero convidar você para, juntamente comigo, com o pastor Célio, com a pastora Paixão, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Deus, abençoar, Senhor, cada lar, cada família que hoje nos assiste, que assistiu esse testemunho, Senhor. Estamos aqui, Senhor, bem, porque o Senhor fez isso por nós, e nós testemunhamos isso, porque toda honra não é nossa, mas a honra é do Senhor Jesus. Agora, Senhor, entra nos lares. Eu quero declarar uma bênção toda especial para cada telespectador que nos assiste nesta hora. Senhor, que tu entra na causa deles, que seja na saúde, que seja na finança, que seja, Senhor, no relacionamento. Deus, que tu possa fazer milagres, porque tu és o Deus dos milagres. Eu sou prova disso, Senhor, e eu quero declarar sobre cada um deles a bênção do Senhor sobre cada vida, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Muito obrigado, pastor Célio, muito obrigado, pastora Paixão. Que testemunho edificante. Eu sei que você em casa, como disse a irmã Cláudia, eu sei que você chorou, que você sorriu, que você orou, mas acima de tudo que você tomou posse desse milagre, dessa experiência, dessa vivência com Cristo, em nome do Senhor Jesus. Depois de amanhã, nesse mesmo canal, no mesmo horário, nós vamos estar reunidos no nosso estudo bíblico, onde nós estaremos estudando o Sermão do Monte. Você que é vidente e ainda não fez a sua semeadura, aqui está o QR Code, que você pode colocar o seu celular apontando para ele aí, no leitor, e ele vai te levar direto ao sistema onde você pode fazer a sua semeadura. Como também você pode já no vídeo que vai logo no encerramento passar para você, você vai poder também anotar as contas da igreja e fazer a sua semeadura. Você que está passando por dificuldade, precisa de uma ajuda, entre em contato conosco, será um prazer muito grande lhe atender. Deus te abençoe, e como sempre eu encerro dizendo: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu precioso rosto e te dê sua paz. Deus te abençoe, grande beijo no seu lindo coração, uma excelente noite de terça-feira. Grace and peace. Queremos estar ao seu lado na sua necessidade. Se você precisa de uma cesta básica, entre em contato com o Ministério Diaconal através do WhatsApp 63 99999 9155. Lhe socorrer em sua necessidade não é favor, é dever cristão. Igreja Vida, uma família para pertencer. Se você está enfermo, angustiado, triste, abatido, ou mesmo em desespero, não lute sozinho. Estamos aqui para te ajudar. Ligue para nós. Disque Oração
639-9293-9373. Há alguém pronto para orar por você. Igreja Vida, uma família para pertencer.